Então vamos lá, gente. Hoje a live é sobre a baixa libido após ter filhos, tá? Realmente vejo muitas mulheres com esse desafio. Então vamos falar um pouquinho sobre isso para as mulheres e para os homens que nos assistem também terem esse conhecimento, né, do que se trata. Então a baixa libido, gente, após ter filhos, primeiramente, ela vem de você é a mãe e uma cria sai, a sua cria. E a tendência é você cuidar, né? A prioridade é daquela criança pequenininha. Porém, se essa mãe não cuidar, ela começa a dar prioridade só para aquela criança. E aí ela esquece do marido, tá? Então é bem comum, porque a mulher ela tende a se ater, a cuidar da cria, tá bom? Porém, isso com o tempo precisa passar. No início, quando é bem pequenininho, sim, é prioridade essa criança. Porém, se essa mãe focar muito na criança, ela põe em risco o casamento, tá bom? Tem mães que ficam cuidando daquela criazinha até completar uns 20, 30 anos. Tá? E aí é o grande desafio. Deixa eu só arrumar um negocinho aqui. Ok. Arrumando uns botãozinhos aqui embaixo. Então vamos lá, gente. Outra coisa que envolve muito a baixa libido é quando a mulher faz cesárea, tá? Por quê, Fábio? O que tem a ver? Muitas vezes fica gravado no corpo que, eu transei, ao transar eu tive um filho, ao ter um filho eu precisei me cortar. E às vezes esse movimento da cesárea faz de maneira inconsciente a mulher ficar com raiva do marido e ela se retira sexualmente, tá bom? Outro fator muito grande é crença, gente. Quantas mulheres nesse mundo cresceram ouvindo de sua mãe ou avós dizerem sexo é só para fazer filho, tá? Então, às vezes fica tão inconsciente lá que a pessoa pensa, nossa, engravidei, então não preciso mais ter sexualidade, já não faz mais sentido, tá? E outra coisa, né, gente? A mulher também, às vezes, pós-gravidez, a autoestima não tá tão alta, aquelas que acabam engordando um pouquinho mais. Então, tem tudo isso que o homem também deve observar e a própria mulher se observar como ela tá se sentindo pós-bebê. Porque tem mulheres que a autoestima vai lá embaixo, né? Porque algumas engordam, umas saem estria, outra, enfim, não se acha mais bonita. E isso acaba afetando na libido também, tá, gente? Então, são questões realmente inconscientes muitas vezes. A crença de ouvir que sexo é só para engravidar, então engravidou, então não precisa mais ter relação sexual. A parte da cesárea, muitas vezes acontece isso que eu tô falando para vocês, uma raiva inconsciente faz... E aí a mulher não serve mais ao marido, porque inconscientemente tem raiva, tá? E a parte de se achar bonita, da sua autoestima, de tudo isso, tá? Outra parte é que a mãe, só a mãe, para saber o que é carregar aquele bebezinho dentro da barriga, e quando sai quer ficar cuidando 24 horas e acaba deixando o maridão de lado. Tá bom, meninas? Então tá falado aí o porquê. E aí, o que acontece, Fábio? Precisa, se o problema é seu, porque você olha só para a cria, preciso você aprender a colocar essa criança no lugar dela e ter também espaço para o parceiro, tá? Fábio, se for a cesárea, é preciso fazer um movimento sistêmico, um movimento de reprogramação, tá? Se é você com a autoestima baixa, aí você precisa cuidar do seu corpo e também da sua autoestima mental, tá bom? Porque tudo vem do mental antes, tá? Do que ser algo físico. Minha autoestima tá baixa. Sua autoestima já foi formada lá na tua infância. Então, normalmente, é importante dar uma olhada em outras situações. Como é que tá o relacionamento pós-filho? Porque é bem comum, gente, se vocês namoravam muito tempo e se davam muito bem, um mimando o outro, e aí quando nasce um filho, às vezes o homem se afasta, porque ele entra em competição com esse filho, tá? E no fundo é isso, às vezes a mulher vira a mãe de 2 crianças, tá? Então estejam atentas quem está passando por isso, se você tem uma mulher que está passando por isso, aonde você não está contribuindo com a autoestima da sua mulher, talvez, ou se ela fez cesárea,
é necessário identificar isso, ou a crença que essa mulher teve dentro de casa, né, que sexualidade era apenas para fazer filhos, então depois que fez filhos não importa mais ter libido, tá bom? Então bora lá que sempre tem um fundinho emocional, alguma coisa para resolver dentro das relações. E agora, gente linda, abrindo para perguntinhas para vocês, parte que eu gosto muito de estar conversando com vocês e respondendo. Boa noite, Rony, querido. Boa noite, Daya, Sabrina. E aí, perguntinhas. Vamos abrir para as perguntinhas. Dúvidas no que eu falei. Deixa eu ver o que vem mais. Mas essas são as maiores queixas dentro da relação por conta da libido baixa após os filhos. São essas dinâmicas as principais. Boa noite, Olga, Valdice, boa noite. Hoje vocês estão quietinhos, né? Sempre é assim, daqui um pouco começa o bombardeio. Bora lá, qual a perguntinha que vocês têm? Pode ser pergunta tanto de relacionamento de casal, como de financeiro, como de saúde. Bora lá. Temos 1 horinha disponível totalmente para vocês para contribuir. Agradecendo os coraçõezinhos de vocês. Boa noite, Olga. Que deu, gente? Tão quietinho? Congelaram, será? Casa do frio? Aguardando. Que dúvidas que aparecem? Como vocês estão lidando com o momento? Tá tudo tranquilo com vocês? No que eu posso contribuir? Oi, Marlene. Sem perguntas hoje? Oh, meu Deus do céu. Sem perguntas, então vou falar um pouco do momento, né? Muita gente com muito medo, muita gente passando por desafios, às vezes no financeiro, desafio dentro dos relacionamentos, né? Cada um tá tendo um grande aprendizado nesse momento, né? E esteja aberto ao que você precisa aprender nesse momento. Se você tá com medo de ficar sem emprego, tá com desafios financeiros, onde isso era uma realidade lá na infância, aonde faltou segurança de pai e mãe, tá? Porque pessoas que têm problemas quando chegam os desafios, né? É porque elas não conseguiram tomar pai e mãe de forma sadia. Quando foi ir em direção à mãe ou ao pai, ali houve um rompimento. E como esse rompimento se dá? Algumas vezes pode se dar porque os pais ficaram doentes e foram internados, ou você foi internado, ou você ficou para alguém cuidar. Isso a gente chama de laço de amor interrompido, tá? E ao não ter tido essa segurança necessária ali na primeira infância, até os 6, 7 anos, é muito comum que você leve essa insegurança, essa dependência de que alguém ache soluções para você, para sua vida. E aí o que precisa fazer? Resolver isso através de uma intervenção sensorial, onde você volta no momento da separação e refaz esse vínculo, para que você possa ter uma nova programação mental, tá bom? Andressa, pode comentar sobre a seletividade para alimentos, tipo sobre alguém que fica intolerante ou decide parar de comer carne? Andressa, normalmente, quando a pessoa ela entra numa alimentação muito seletiva, muito do além, assim, é muito bacana observar se ela não tem uma resistência à mãe dela ser como é. Tipo, eu não aceito a minha mãe ser como é, tá? As intolerâncias alimentares tem que olhar o quê? Muitas vezes você estava comendo camarão, por exemplo, na praia, e você terminou o seu namoro comendo camarão lá. O que acontece? Às vezes você vincula o camarão a um acontecimento ruim. E aí você começa a ter intolerância, alergia a camarão, tá? Então, o corpo ele associa o estado emocional com o que você está comendo. Então, na verdade, é você que estraga a comida, tá? A intolerância à lactose, por exemplo, tem muito a ver com a mãe, desafios com a mãe, ou ainda desafios... Ah, Fábio, mas se eu sou um bebê e tive intolerância à lactose, bora olhar para a mãe do bebê com a mãe dela. Às vezes ali havia uma intolerância, tá?
Glúten. O leite ainda pode ser que houveram abusos na família, tá? Intolerância a glúten tem muito a ver com pessoas que passaram fome, tá? Na família, foi passado muita fome. Ou ainda algo com o pai, porque o pai é aquele que provê a comida, tá bom? Oi, pessoal do Face. Dê uma perguntinha aqui no Face. Boa noite, Neco, Sheila. Vamos lá. Andy, boa noite. Quando se tem problema financeiro, por mais que se ganhe, parece não ter prosperidade financeira. Isso pode estar ligado a algum fator sentimental? Andy, existem crenças que a gente precisa sempre estar olhando, porque às vezes na tua família existia crença assim, que só quem rouba fica rico. Quando você fica rico, todo mundo quer se aproveitar de você. A famosa, né? Mais fácil um camelo entrar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Primeiro ver as crenças. Depois a gente pode observar padrões familiares. Ninguém consegue prosperar nessa família e você tá lá na tua maior lealdade do mundo. E o financeiro, o dinheiro tem muito a ver com o pai, tá? A forma do dinheiro permanecer aí tem a ver com a mamãe. Tem que olhar a tua relação com a sua mãe, tá? A mãe é o sucesso, gente. A mãe é o sucesso nos relacionamentos, a mãe é o sucesso na vida. Como anda o teu relacionamento com a tua mãe? A tua concordância com a tua mãe, como ela é. Tá bom, Andy? É por aí, tá, Andy? Sempre cada caso é um caso, é bacana a gente olhar num campo, né? E compreender a dinâmica de cada pessoa. Mas o que eu comento com vocês é o que vê assim de enxurrada aqui, tá? Então, normalmente é uma lealdade financeira e não ganhar dinheiro. Seja, por exemplo, tem gente que... De quem tá me escutando aqui, às vezes você ganha um monte de dinheiro e você quer comprar algo super legal, mas às vezes você fica com vergonha de que a sua família saiba que você está comprando algo, porque eles não têm condição. Isso você precisa cuidar, porque senão você acaba sabotando o teu sucesso. Tá bom? Com certeza você fez por onde, você trabalha, você faz por onde... Nicole, Fábio, não me recordo sobre isso, mas qual a dinâmica do homem ser o filhinho do papai ou a mulher ser a filhinha da mamãe? Não lembra, né? Você vai ver que você não lembra. Ó, a dinâmica de ser filhinho do papai ou da mamãe, normalmente, aqui tá pai e mãe, né? E esses pais, um dos dois precisa muitas vezes se retirar para fazer alguma coisa, para cuidar dos próprios pais, para... Deixa eu arrumar aqui, que senão eu perco as perguntas. Essa mãe ou esse pai, um dos dois se retira para resolver questões próprias. Trabalhar demais, olhar para a família anterior, às vezes se teve casamentos anteriores, ou olhar para o pai e a mãe para cuidar do pai e da mãe. Nessa viradinha fica um buraco aqui. E esse buraco tem alguns casais que colocam aqui o filho ou a filha, tá? Para dar o suporte enquanto o outro não está disponível. E esse filho começa a ficar no meio da relação, mantendo a relação, e vira o filhinho do papai e o filhinho da mamãe, tá? Isso já foi estudado também no complexo de Édipo, tá? Onde a menina se torna a queridinha do papai, ela se apaixona pelo papai, isso em volta dos 6 anos, tá? E o menino se apaixona pela mamãe. Isso é estudado, né, na psicologia e tal. E tem gente que consegue sair disso e tem gente que não consegue lá na faixa dos 11 anos, tá bom? Outra forma de virar filhinho do papai, filhinha do papai ou filhinho da mamãe é quando a pessoa representa um ex-amor, um ex-relacionamento não vivido, um amor não vivido do pai ou da mãe e se coloca nesse papel, tá bom? Criança de 2 anos com intolerância à lactose. Marlise, tem que olhar para a mãe. A mãe dessa criança tem algo com a própria mãe dela, tá? A dinâmica normalmente é essa. Pode ser também que há abusos na família, Marlise. Por quê? O leite quentinho lembra o sêmen, tá? Então, nas reprogramações tenho visto muita intolerância à lactose vinda de famílias onde houveram abusos. E, gente, a gente ficaria admirado em saber o tanto de famílias onde isso acontece. Bora lá. Pergunta. Face, cadê as perguntinhas de vocês? Oi, prima, tá em Afrânio. Boa noite. Obrigada. A Vivi pergunta, me separei e minha mãe não aceita meu namorado. Trata ele mal, isso atrapalhando meu relacionamento. O que fazer? Não levar o namorado para a casa da mãe. Né, Vivi?
Às vezes a sua mãe ainda tá muito leal ao antigo marido, tá? Na verdade, já teve algum motivo para você se separar, tá? Você se separa muitas vezes por lealdades familiares, porque você tem que voltar para casa para resolver algo com o pai e com a mãe, ou tá lá no meio do pai e da mãe ainda segurando o casamento deles, e aí você volta para casa. Ao voltar para casa, a mãe vê você como uma criancinha de novo, e aí começam os problemas, tá? Coisinhas para você pensar aí. Fernanda, sobre nascimento, parto, por exemplo. Quando mesmo esperando não ocorre dilatação para o parto natural, pode ser algo da mãe? Fernanda linda, o que acontece? Muitas vezes no inconsciente familiar tá ali que o sexo... Tô só no sexo aqui, ó. No parto natural, que envolve sexo antes, né? Que no parto natural é perigoso. Morreu alguma mulher sofreu muito com o parto natural. Isso tá no inconsciente familiar. O que acontece quando uma mulher tá doida para ter parto natural, mas não dilata? Porque na alma familiar existe uma informação de que isso é perigoso. E aí você não consegue ter dilatação. E isso é muito importante que as pessoas entendam, sabe? Porque eu vejo tanta discriminação com as pessoas que fazem cesárea, porém as pessoas não entendem que tem muita coisa em torno disso. Tem muito medo, tem muito trauma. Então não é uma obrigação todo mundo tem que fazer. Quem está preparado para fazer, vai fazer. E quem não está, vai fazer a cesárea. Nicole, entendi. Independente do sexo, no caso, pai e mãe, então. Achei que tivesse diferenças de filho homem com o pai e filha mulher com a mãe. Tem. Normalmente o filho se apaixona pela mamãe e a filha pelo papai. Pode ser ao contrário? Pode, mas a tendência é se tornar a filhinha do papai, a mulher a filhinha do papai, o homem o filhinho da mamãe. Tá? Não entendi o que você quis dizer depois, Nicole. Fábio, não consigo me encontrar profissionalmente. É a Ângela, deve ser, né? Esse foi o meu desafio muitos anos da minha vida, Ângela. Eu, com meus 28 anos, eu já tinha aberto farmácia, transportadora, loja de roupa. Foram essas 3 coisas. Aí eu abri a empresa de desenvolvimento humano, né, hoje, e com 28 anos tudo isso. Então, eu realmente não me encontrava. E o profissional, o lado profissional tem muito a ver com a sua relação com a sua mãe, como você se conecta com a sua mãe, tá? E às vezes não é nem você com a sua mãe, o que tá te influenciando é algo da tua mãe com a mãe dela que passa para você. Essa falta de conexão com a mãe, de ter conseguido receber a segurança com a mãe, às vezes te afeta na parte profissional, tá bom? Andy, compulsividade por comida tem tudo a ver com sentimentos, se sentir inferior em conhecer novas pessoas, o que fazer? Parar de se sentir inferior, Andy! Já falei sobre isso esses dias. A compulsividade pode ter a ver com inclusão de abortos seus ou dos seus pais, tá, Andy? A compulsividade. O comer também tem muito a ver com colocar a mãe para dentro. É como se você estivesse comendo a mãe. Você não consegue dar um lugar para ela no coração. Então você dá um lugar para ela comendo, tá? Porque alimento tem a ver com mãe, que deu Tite pra gente, né, no início. Então também olhar para a relação com a mãe, Andy, com abortos seus ou dos seus pais. A inferioridade tem muito a ver também com essa conexão com pai e mãe, porque é do pai e mãe que a gente vê que a gente é lindo, que a gente é maravilhoso, que a gente é inteligente. Às vezes não foi isso que você ouviu, tá? Às vezes você ouviu, você é uma anta, você faz tudo errado, teus irmãos são melhores, seus primos são melhores. Então é preciso você olhar para essa criança que tá aí dentro e pedindo para ser vista, tá bom? Uma coisa interessante para quem tá com sobrepeso aí, tá, gente? A hora que você for comer, enche o pratinho ali, e antes de comer você diz, antes você, mamãe, tá? Vai se olhar no espelho, as gordurinhas, né? Que o gordinho adora olhar onde não é pra olhar, né? Aí diz, tudo pra você, mamãe, tá? É um bom trabalho de inclusão da mamãe. Face, deixa eu voltar aqui no Face, que vai que eu perdi alguma pergunta. Não, gente, vocês estão quietinhos demais. Cadê as perguntas de vocês também? Vamos lá, pro Instagram, então.
Shirley. Dificuldades no relacionamento com os colegas de trabalho. Já trabalhei em outras áreas, mas sempre há essa dificuldade. Shirley, os amiguinhos da escola, os amigões do ambiente de trabalho. Opa, voltei. Voltei. Vocês estão me vendo? Acho que sim, tá cheio de coração. Os nossos amigos do trabalho, os amiguinhos da escola representam a nossa relação com os nossos irmãos, tá? Então dá uma olhada como está a relação. Se você briga com seus irmãos, muitas vezes você vai brigar com os colegas de trabalho. Se for colegas com hierarquia superior, talvez você tenha desafios em respeitar o seu pai. Quem não respeita o pai não consegue respeitar superiores. Então, na hora de você contratar as pessoas, pergunta como é que você se dá com seu pai, que a sua mãe já vai ajudar bastante. Pode ser ainda... Aí tem que olhar a energia da empresa, porque às vezes isso está afetando. Você chegou do nada na empresa e sentou na janela. Isso pode ocasionar discussões entre os funcionários, tá? Quando chega alguém novo, desestrutura o sistema. Briga entre colegas. Pode ser, você fala, mas Fábio, eu não tenho irmãos. A gente não brigava, mas os seus pais tinham irmãos e brigavam entre si. E aí você precisa brigar com alguém, que você é uma geração descendente, que quer fazer igualzinho pai e mãe, e vai brigar com os amiguinhos na escola ou vai brigar com os amigos na profissão ali, tá bom? Nicole, é assim, um homem que conheço de 38 anos mora com os pais, porém ele tende ao pai, tudo com o pai e não com a mãe, mas os pais dele se dão bem como casal, por isso da pergunta. Se dar bem com o pai não é um problema, ele tem a força do masculino com o pai, o problema é se ele excluir totalmente a mãe. Né? O homem ele tem que tender para o pai e a mulher deve tender para a mãe. Essa é a real. Tá? A questão é que se isso incomoda em você, é onde você se incomoda com o masculino cuidando de si, cuidando de outro masculino. Entende? O respeito ao masculino. Marcelo, por que em algumas famílias existe a necessidade de comilança quando se reúne? Todo mundo comendo a mãe. Ai, ai, ai. É que Hellinger diz, tá? Hellinger, que é o criador das constelações, dizia assim: quem não dá um lugar à mãe no coração, vai dar no corpo, através da gordurinha, tá? Ou a magreza em excesso, gente. Come um palito, também problema com a mamãe, tá bom? A diferença com o problema do gordinho com a mãe, do fofinho, da fofinha, é mágoa. O gordinho e a gordinha são mais magoados, se magoam facilmente. Já os magros, eles são raivosos, eles têm raiva, ficam com raiva muito facilmente. Tá bom? E também, Marcelo, tem muito a ver, me veio aqui quando você falou isso, comendo pelos ancestrais, tá? Por exemplo, a minha família italiana, quando eles se juntam para comer juntos, sempre tem muita comida. Lá no Nordeste também, parece que a comida brota das panelas. Então sempre tem comida para um monte de gente, para quem vem e para quem pode chegar. Então muitas vezes, se lá atrás nas gerações se passou fome, a fartura vem nos descendentes, tá? Que é onde diz a psicogenealogia, tá? Que fala sobre comer pelos ancestrais, comendo por quem não pôde comer, tá bom? Vejo também pessoas que tiveram esse tipo de ancestralidade, com pessoas que morreram de fome, às vezes desenvolvem gordura no fígado. Por quê? A gordura no fígado é guardando uma comidinha ali, né? Para não faltar. Interessante, né, gente? É muito legal esse mundo que a gente vai estudando as coisas. Ali, doces artesanais. Ai, que delícia, deu até vontade de um docinho. Fábio, fale um pouco sobre ansiedade. Ansiedade é algo muito envolvendo o pai, tá? Ansiedade é um nome bonito para medo. A pessoa não quer dizer que ela tem medo, ela diz que ela tem ansiedade, que é mais chique. Mas é um medo, tá? Normalmente tem um laço de amor interrompido em relação ao papai. Ou ainda a ansiedade, a gente pode ver que há assassinatos lá na ancestralidade. O ansioso, ele carrega uma energia assassina. Ele tá sempre meio cuidando do futuro, dos perigos, tá? Bora olhar para isso. E ansiedade também, gente, foi muito interessante na época da guerra. Porque na época da guerra eu precisava prever o que ia acontecer, certo? Porém a guerra acabou. Então agora não precisa mais ser assim. Ficam aí as principais dinâmicas.
Daiane, até que enfim uma pergunta aqui no Face. Fábio, como incluir um pai que mora distante e não fez parte da sua vida? Como incluir quem se excluiu por pensamento? Então, Daia, a constelação familiar é um método maravilhoso de você fazer essas inclusões, tá? Raminhas gambiarra aqui. Fazer essa inclusão Deixa eu arrumar aqui. Ok, agora deu. A constelação familiar, a gente consegue incluir as pessoas, né, que foram ausentes, o pai ou a mãe que foram ausentes. Então, é uma das formas. Outra forma é você entender o porquê dessa exclusão, o porquê desse pai e mãe não ter podido conviver com você. Aí tá baixa a conexão hoje. Será que o pessoal tá me ouvindo, gente? Me dá um alô aí se vocês me ouvem. Ouvem? Tô esperando alguém me falar aqui. Intolerância a glúten, já falei. Prefeitura, só Deus sabe. Daia, me escuta aqui no Face? Bom, vou falar que vai ficar gravado. Sim, ok. Então vamos lá. Olha. As minhas gambiarras aqui às vezes não funcionam como eu gostaria que elas funcionassem. Então eu vou segurar. Voltando lá pro pai. Então, quando o pai é ausente por algum motivo, a gente precisa compreender o porquê isso aconteceu, porque muitos pais não conseguem olhar para os seus filhos porque os próprios pais deles não olharam para eles, tá? Então, não foi possível olhar para os filhos. E através da constelação, uma forma linda de você ancorar o pai, tá? Porque é algo assim, não importa ter os pais próximos, importa ter os pais dentro de você, compreendendo que eles fizeram o melhor com o que puderam, com as lealdades familiares, tá bom? Problemas renais. O problema renal tem muito a ver com o financeiro da pessoa. Quem tem muita pedra no rim, eu tenho uma pedra no meu caminho. Rins tem a ver com separações, com se sentir abandonado também, tá? Tem liquidez, problema financeiro afeta bastante rim, tá? Tem bastante dinâmicas. Os órgãos duplos também tem muito a ver com problemas nos relacionamentos. Jana, se irritar com o esposo porque ele fuma vem de algo passado, normalmente, Jana, é se perguntar por que eu casei com um homem que fuma. Aí quem tinha isso que te irritava na tua família? O pai, a mãe, um tio, os avós? Tá? Os vícios, né? Os vícios são a inclusão do pai. Vamos ver aqui. Ana, Fábio, qual visão sistêmica ter problema com cheiros? Ao sentir cheiros, seja ele bom ou ruim? Um perfume, um produto de limpeza... Dor de cabeça, depende, tá? As alergias, dependendo do que são as alergias, cada uma vai determinar uma coisa. Se eu tenho alergia a perfume é uma coisa, se eu tenho alergia a metal é outra coisa, se eu tenho alergia a cachorro é outra coisa, tá? Mas alergias tem a ver com que tá cheirando mal, né? Algo me cheira mal, algo não tá legal, não sei, tô com raiva, porque você diz ali dor de cabeça e mal-estar, tem que ver qual é o mal-estar. Se for um mal-estar na pele, tem a ver com tristeza, tá? Se for um mal-estar no nariz, irritação com algo, raiva, não tá do jeito que eu quero, tá? Tem que ir mais a fundo aí. Coitadas dessas mães, tudo a mãe, né? Mas sabendo, gente, que as mães não tinham conhecimento, fizeram tudo da melhor forma possível com o que tinham de conhecimento. Essa que é a verdade. Vocês que estão tendo conhecimento que devem fazer diferente, porque vocês sabem. Andy, bom, no meu caso estou buscando mais do que satisfação sexual, buscando por alguém que me entenda. Homem, estou fazendo errado em escolher melhor meu parceiro? Olha, Andy, buscar alguém que te entenda. Aí tem que olhar, tá? Se isso não é um desafio teu que vem lá do passado, querendo ser compreendido, que alguém te entenda, que alguém te olhe. Tem que olhar o abandono do 0 a 1 anos aí, tá? Porque buscar alguém que te entenda. Se você buscar alguém só para relação sexual, é uma busca pelo pai ou pela mãe, porque você quer um lugar, tá? Quem busca demais por sexo, tá buscando pelo pai e pela mãe, tá?
Demais, tô falando demais, tá? Agora eu busco alguém que me entenda, que me ouça, que me cuide, aí também tá buscando um pai e uma mãe, tá? Dá uma olhadinha por aí. Porque o que acontece? A gente não busca, o amor encontra a gente, não é algo que a gente pensava, vou encontrar alguém assim. Né? Tem muita gente que vê amor como casamento como negócio, mas isso não funciona, tem muito mais envolvendo. A gente olhar para alguém, se apaixonar por esse alguém, a gente se sintonizar com os amigos ou nos relacionamentos é algo muito mais profundo. É algo muito mais profundo que está sendo trabalhado. Você não atrai a pessoa de relacionamento para você à toa. Essa pessoa vem te curar de um monte de coisas. E nós curamos os nossos parceiros também, tá? Tá precisando fazer uma constelação? Gente, Ângela, venha! Silvana, eu faço muita comida sempre, muita coisa vai pro lixo. Pois é, Sil, eu notei isso na minha família, tem muito também. Na verdade, eu comecei a reconhecer do porquê eu sou assim, porque eu faço muita comida também. Quando eu fui na casa dos meus primos lá no Nordeste, e eu vi que eles sempre fazem muita comida. A diferença é que lá no Nordeste, quando se faz muita comida, as pessoas vão vindo. Lá é comum as pessoas virem sem avisar na casa. Então sempre tem comida quando você for. Sempre vai estar sobrando. Já aqui no Sul, é raro uma pessoa vir sem você chamar, né? É um pouco diferente a cultura. Mas quando eu cheguei lá, eu vi um monte de comida que tinha, e as pessoas chegavam do nada e tal. Eu falei até meu marido, olha aí, tá aí da onde é que eu peguei, né? A mania de fazer comida em excesso. Vamos lá. Perguntinhas. Um monte de gente falando que sim, eu acho que foi de antes. Medo de cachorro, de gato, tem que ver traumas, tá? Alguém foi mordido. É muito legal fazer hipnose para esse tipo de medo. Luciana, problema no útero e ligação com a mãe. O útero é o feminino, tá? Problema no útero, tem que olhar como tá a tua relação, como você se sente como mulher com teu marido. Se você se sente respeitada, amada, tem que olhar para filhos, tem que olhar para abortos e olhar também para a mãe, tá bom? Você pode falar alguma coisa sobre reprogramação celular? Oi, Dani, eu faço reprogramação biológica, eu não sei se é isso que você está me perguntando. A reprogramação biológica, a gente sabe que toda vez que a pessoa passa por um trauma, que a gente chama de DHS, passa por um trauma. O que é um trauma? Morte de um filho, você vê um cachorro atropelado na frente de casa, você se separa, são traumas. Você passa por um trauma, normalmente se você não solucionar isso muito rapidamente, o seu corpo começa a criar somatizações físicas, mostrando que você precisa resolver algo, tá? Então, o que acontece? Quando a gente entender o que desencadeou o sintoma, foi uma emoção. Quando a gente resolver essa emoção, o sintoma pode ir embora. E existem sintomas que vêm depois que você resolveu as pendengas também, tá? Então, isso é reprogramação biológica. Que eu não sei se é isso que você estava perguntando para mim. Lia Mares, alergia, coceira no corpo todo, perna, braço, alergia de contato, desde que me conheço por gente, me coço até dormindo. Lia, tenho tido resultados maravilhosos com essa alergia aí. E muitas vezes ela tem a ver com um grande amor do papai que não foi vivido, um grande amor que foi abandonado, tá? E porque tem a ver, pele tem a ver com contato e separação. Alguém que se separou e queria, ou alguém que se separou e não queria. Tem que olhar para essas situações aí, tá bom? Pele tem a ver também com tristeza, com você, por exemplo, vai vir uma visita que você não gosta e começa a te dar um monte de brotoeja. Por quê? Você queria fazer uma armadura para não encontrar aquela pessoa. Vai chegar na casa das pessoas, desenvolve alergia, vocês já sabem, você não tá muito bem-vinda, não. Ana Tereza, oi Fábio. Pai vivo com infecção no joelho, a doença que se tornou autoimune. Já fez 5 cirurgias, vários tratamentos, parará. Autoimune, você não pode fazer nada para ajudá-lo, Ana. Isso aí a gente começa a achar as coisinhas. Quando a gente quer salvar os pais, estamos no papel de pai e mãe deles. Você não pode fazer nada, você pode indicar uma terapeuta para ele, eu, por exemplo. E aí a gente vai contribuir, tá? Mas doenças autoimunes é o próprio corpo se atacando. Aí tem que olhar, eu não aceito o meu pai ou a minha mãe ou nenhum dos dois. E aí eu mato essa parte deles em mim, tá? Infecção no joelho. Joelho tem muito a ver com uma criança que não cresceu ainda, tá? Problemas infantis. Se a pessoa não cresceu direito, tem problema
no joelho. Desculpa aí no Face, vai ficar meio movimentando hoje, porque caiu o tripé de vez aqui. Mas vamos lá, o que importa é funcionar o negócio, né? Vamos ver aqui. Jana, irritabilidade, Jana. Normalmente a pessoa muito irritada, ela quer atenção, tá? A irritabilidade também é uma coisa de criança, né? Que se irrita com tudo, birrenta. Algo não tá bem na vida dessa pessoa, por isso que ela tá irritada. Chorar com extrema facilidade. Amém, pega e chora, não tem problema chorar. Daniele, era isso mesmo. O choro demais, né? Você vai olhar, teve muito choro na família. Ou, por exemplo, algo que trouxe muita dor à família. Por exemplo, seu pai traiu tua mãe, e aí você foi lá e enxotou teu pai pra fora de casa, você não tinha nada a ver com a paçoca, porque filho não tem que se meter na relação de pai e mãe, tá? Mas tem filho e filha que faz isso. Faz o quê? Depois chora com facilidade, todos os descendentes, porque fez algo que trouxe dor, tá? Era isso mesmo, Dani, obrigada. Ok. Sil, Fábio, hipnose para emagrecimento. Tenho visto o balão gástrico hipnótico em alta no Insta. Você pode falar a respeito? Posso falar a minha opinião sendo hipnoterapeuta. Eu não gosto do balão gástrico. Por quê? Porque, Sil, você que é minha aluna já sabe que todo sintoma olha para algo emocional ou para a inclusão de alguém. Se eu coloco o balão, mesmo que seja em hipnose ou um balão real, você concorda comigo que a gente não está trabalhando a causa do problema? Se eu não trabalhar a causa do problema, essa pessoa pode até emagrecer, mas ela vai desenvolver uma depressão, um alcoolismo, alguma outra coisa. Então eu sou a favor da hipnose clássica, que é a que eu faço, que trabalha a causa que leva a pessoa à obesidade. Ela mesma vai diminuir a alimentação dela e ter os resultados que ela almeja, tá? Inclusive, eu mesma fiz pra mim a hipnose para comer salada, gente, porque eu detestava salada. Quem me conhece sabe que a minha alimentação era péssima. Eu era alimentação de criança, chips, miojo e salada, assim, chegava a me ganhar nojo, assim. E eu fiz a hipnose, a auto-hipnose pra mim, passei até pro grupo, quem são meus alunos, e, gente do céu, 2 semanas depois eu tô virada numa vaquinha comendo salada. Muito bonito isso, tô feliz comigo mesmo. Marina, pode ser separação de membros da família, pai que faleceu cedo e deixou o filho órfão de criança? Pode sim, qualquer contato separação, tá? Uma vez eu trabalhei uma menininha que comia cabelo. Ela sempre fazia isso quando o papai ia trabalhar ou quando o pai chegava do trabalho, de viagem. Também, tá? Obrigada, recebo a gratidão. Lia Mares, vou buscar cura, vou atrás. Claro, Lia, pra que sofrer se hoje a gente tem compreensão, né? Pra que sofrer, gente? Dor inevitável, sofrimento opcional. Elisandra, Fábio, rachadura nos pés que não melhoram por nada. O que pode ser? Já tenho isso há 8 anos e chega a sangrar. Olha, o pé no chão tem a ver com você ter os pés no chão, tem a ver com a mãe de novo, tá? Tem que olhar o contexto, tá? Tem que olhar o contexto, Elis. Não me vem nada pra te falar nesse exato momento. Nunca trabalhei isso. Nunca trabalhei isso pra ter uma dinâmica assertiva pra você. Tá? Mas pés é o que te liga à terra, é o que te põe no chão. Tem a ver talvez com espiritualidade. Uma criança precisando curar algo aí também, né? Eu vejo isso em quem tem... Como é que é o nome daquele troço que dá no calcanhar? Ai, Jesus. Não consegue nem pisar no chão. Como é que é o nome? Esqueci agora. Talvez alguém lembre aí. Marina, eu tenho alergia da aliança na mão esquerda. Uso na mão direita. Pois é, Marina. Aí tem que ver aonde alguém não pôde casar. Ou alguém não usou aliança porque o outro não queria. E você, por lealdade, está fazendo a mesma coisa. Tá? Esporão, isso aí, Vanessa. Boa que tem vocês para me ajudar quando eu esqueço. Esporão também tem muito a ver com a relação com a mãe, com ser uma criança ainda buscando cura. Boa noite, Lara linda. O filho mais velho vai fazer 8 anos. Um monte de gente falando esporão. Problema de urgência urinária. Tudo que tem a ver com bexiga ali, tem a ver com território, tá? Tem que olhar
Tem que ir mais a fundo, tá? Em marcar território, alguém me tomou algo. Território para a mulher é a casa dela. Território para homem é a casa dele, a bicicleta dele, o carro dele, o chinelo dele, tudo dele. Então, também são coisas. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, que a gente precisa olhar mais a fundo, tá? Na verdade, tô tomando um chá que já virou um gelo. Ela é. E aí, gente, eu não entendi do filho de 8 anos. É que tu tava falando da alergia, era isso? Aí, Elisandra, você falou da rachadura. Ué, saiu a rachadura no pé quando você ganhou teu filho? Que o teu filho tem 8 anos. Você falou que você tem a rachadura no pé há 8 anos? Tem que olhar para esses contextos, né? Ai, vesícula. Vesícula tem a ver com raiva, as pessoas que se autocriticam demais, que se cobram demais. Não me fugiu agora. Ah, o Face caiu. Coisa de doido, gente. Vamos lá tentar entrar ao vivo de novo. Problema na lombar. Vamos voltando aqui no Facebook. Problema na lombar. Na lombar tem algo a ver com família, sim. Quando a pessoa não consegue manter a família unida, pode dar problema na lombar, tá? Quando a pessoa tem problemas na área sexual, pode dar problema na lombar. Falta de sexo pode dar problema na lombar. Problemas financeiros. Problemas onde você está freando demais as coisas na sua vida. Tá? Tudo eu tenho que frear na minha vida. Quero dar um passo para frente, não tô podendo. Desculpa, pessoal do Face, caiu por algum motivo a conexão aí. Tem vários, tá? Onde tem que... Cada caso é um caso, precisa fazer anamnese, conversar e buscar, né? Cirlei, tireoide que não equilibra. Tireoide, hipotireoidismo. Tireoide, Cirlei, tem a ver com coisas que eu não falo, eu fico engolindo e não deixo sair, tá? A tireoide tem a ver com mudanças de fase de vida. Engravidou, se formou, casou, pode dar um desafio aí. Tem a ver com problemas com o tempo, com separações que se passou. Ela é o negócio aqui. Vamos dar um jeito do troço funcionar aqui. A tireoide pode ter a ver também com pessoas que... Na família você tem pessoas que se suicidaram, tá? Onde ficou a corda. E às vezes nos descendentes, uma forma de carregar isso é tendo uma tireoide afetada aí, tá bom? Estufamento do abdômen. Aí depende tudo isso, qual é a coisa, tá? A pessoa muito magoada, que fica muito passando no passado, pode ter gases. Não sei se é isso que você tá me perguntando. Célia tá ferrada? Por que você tá ferrada, Célia? Não entendi. Porque vai passando os nomes, tá? Eu não gravo o que vocês perguntaram. Jana, bariátrica altera comportamento além de algum vício? Não é a bariátrica que altera. A pessoa faz a bariátrica com o intuito de reduzir o peso, mas o peso era incluir, por exemplo, a mãe, certo? Eu resolvi a causa emocional fazendo a bariátrica? Não. Não resolvendo a causa emocional, que é a relação com a mãe, eu vou desenvolver alguma outra coisa vinculada a problema com mãe, que não é o sobrepeso. Pode ser depressão, pode ser alcoolismo. Muito comum quem faz bariátrica começar a gostar de uma cervejinha, ó. Andy, fiquei espantado. A maioria dos meus problemas é relacionada à família. Muito obrigado pelo esclarecimento. Andy, a maioria vem da família ou vem do meio em que você está vivendo, tá? Gilvana, vamos lá. Já que voltamos aqui no Face, já caiu, já fez de tudo esse negócio hoje aqui. Fábio, minha filha de 10 anos rói unhas. Me parece muito ansiosa. É possível ajudá-la? Sim, tá? A pessoa que ela rói unha... Ela normalmente ela tá com raiva de um dos pais, tá? Tá sendo muito pressionada, tá muito pesado para ela.
Hipertensão, já diz, a tensão tá demais, 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 demais. Tô com muita tensão, muito estresse. Erivaldo, pessoa que não consegue deixar fluir aqueles momentos de contrariedade. Vai entender, não entendi. Que não aceitam ser contrariadas? Criança. Criança não aceita ser contrariada. Fala não pra uma criança pra ver. Ela vai ficar birrenta, não quer ouvir, ela quer pegar o brinquedo e ir embora. Então ainda tem uma criancinha aí, tá? Dor na lombar já falei. Enxaqueca tem a ver com amor interrompido, um amor represado. Normalmente em direção a quem vocês imaginam? A mãe, gente. Tá, mas enxaqueca tem a ver com se sentir desvalorizado, impotente, tem algumas outras coisas, tá? Tô falando as básicas. Bruxismo tem a ver com medo. Medo teu, medo da família, passaram muito medo. Tem a ver com a minha fala tem sido em vão, ninguém me escuta e você fica rangendo os dentes durante a noite, tá? Alcoolismo é ligado à mãe e drogas a quem? Nem sempre, tá? O alcoolismo tem a ver muitas vezes com homens que, numa família onde os homens não são amados pelas mulheres, não são respeitados, não são considerados, são mulheres muito impositivas. Aí esses homens podem se tornar alcoólatras, tá? Drogas tem muito, todo vício tem muito a ver com a parte paterna. Ou repetições de histórias, tá? Drogas pode ter a ver com inclusão normalmente tem a ver com o vazio do pai. Pode ter a ver também com coisas não resolvidas nos antepassados. Tem que olhar. Depende a droga, depende se usa uma droga mais fraquinha, uma droga mais forte. Às vezes é um querer morrer, eu quero seguir alguém na morte, eu me mato através das drogas, tá? Tudo isso não é 1 mais 1 igual 2, não. O ser humano é muito profundo e juntos a gente encontra aqui. Daia, tenho muita dificuldade de aceitar um elogio, não acredito na minha capacidade. A hipnose pode me ajudar a descobrir a causa e me curar? Sim, Daia. Provavelmente tem algo a ver lá na tua infância, alguma coisa aí, tá? Por isso que nossa mãe é tudo. Quase tudo, mas é bastante tudo. Evanise, depressão e fobia social. Depressão é um vazio. Vazio de quem? Lá vamos nós de novo. Normalmente da figura materna. Fábio, mas eu me dou super bem com a minha mãe. Bora olhar como é que era tua mãe com a mãe dela, teu pai com a mãe dele, tá? A gente carrega coisas ancestrais. Então a depressão, normalmente ela tem muito a ver com vazio. Tanto que você pede pra uma pessoa, o que você tem? Ela fala, eu não sei, é um vazio. É um vazio inexplicável, é um vazio de infância, é um vazio de amor, é um vazio, tá? É diferente de tristeza. Fobia social, tudo isso precisa ir mais a fundo, tá? Não tem um direcionamento muito certinho para fobia social. Porém, entra um pouco aí o pânico, né? Aí tem algo a ver com o pai, tem algo a ver com assassinatos na família. Perguntaram aqui no Face sobre obesidade. Obesidade eu falei antes, tá? Obesidade tem a ver com quem não dá um lugar no coração à mãe, vai dar um lugar no corpo. Tem a ver também com ancestrais que passaram fome e você come pelos ancestrais, tá? A obesidade ainda pode ser desenvolvida, tá, gente? Mas quando a gente estuda mais a fundo, tudo acaba envolvendo a mãe nessas dinâmicas. Mas quando a pessoa foi traída, quando a pessoa precisa ficar forte por conta de alguma coisa que ela tá passando, quando a pessoa trabalha com espiritualidade, porque é uma forma de defesa muitas vezes, tá? Então tem algumas coisinhas além aí. Ciúmes tem a ver com a tua autoestima baixa, né? Tem a ver com você não estar bem. O ciúmes pode ter a ver com um padrão familiar, onde um monte de gente era ciumenta. O ciúmes pode ter a ver com você ter uma lealdade ao ex ou à ex do seu atual parceiro. E aí você carrega os ciúmes dessa pessoa, onde o relacionamento não acabou de forma de reconhecida, de forma amorosa. Ah, Fábio, tá bom, funciona assim, tá? Existem umas lealdades que a gente nem imagina e muitas pessoas têm lealdade ao ex. Então acaba que do parceiro ao qual você se casa e desenvolve os ciúmes, porque os ciúmes leva a acabar, tá? Os ciúmes, questão de tempo a pessoa te abandonar porque ninguém aguenta.
Traição. Traição tem a ver, de novo, né? Padrões familiares. O pai traiu tua mãe, você casa com um homem que vai te trair, ou você trai um marido. A traição é uma sequência familiar, uma lealdade familiar muitas vezes. E tem a ver com aquela viradinha que eu falei antes, quando o pai e a mãe estão juntos, agora não consigo soltar uma mão que eu tô com outro celular aqui. Mas assim, quando o homem e a mulher estão frente a frente, um precisa virar para cuidar dos assuntos de um antigo relacionamento, cuidar do pai e da mãe, fica um buraquinho. E esse buraquinho pode ser preenchido pelos filhos, ou por uma traição, ou por trabalho, ou por coisas que a pessoa vai escolher enfiar ali no lugar do parceiro enquanto ele está ausente, cuidando da família de origem ainda. Muitos morrem de câncer. Cleonice, tem que ver qual lugar do câncer, tá? Já se vê uma lealdade. Quando na família tem câncer, isso leva a crer que o gene do câncer já está ali no DNA de todos os descendentes. Porém, algo precisa ativar este gene. O que? Estresse, fatores externos, fatores internos emocionais. Não é porque toda a família tem que todo mundo vai ter. As pessoas precisam ativar o gene, tá? Daiane, Fábio, mãe pode constelar para os filhos? Depende da idade do filho. Depende, porque na verdade, Daia, os filhos até uns 10, 11 anos não é o problema dos filhos. Ele tá olhando para os problemas dos pais, tá? E aí vai constelar o pai e a mãe. Filhos acima disso, pode vir o próprio filho constelar, né? Para que a mãe tem que constelar ele? Vem o filho mesmo. Cleonice, intestino e fígado. Intestino tem a ver com mágoas, com medos, com culpas. O fígado tem a ver com a parte paterna, com alguém ter passado fome. Tô lembrando rápido aqui, tá, gente? Que a cabecinha mas é por aí. Fígado, faltou pai na família, faltou o pai da mãe, o pai do pai, o pai do pai do pai, o pai do pai do pai da mãe. Lembrando que a gente carrega muitas gerações dentro de nós, tá, gente? Então, os problemas seguem na família. Às vezes as pessoas, né, falam de cirrose hepática porque bebia. Não tem a ver. Tem a ver mais com a ausência do pai. Por isso que bebia, né? Aline. Criança começou a gaguejar com 6 anos. Gaguejar tem a ver com segredos. Tem a ver com choro que não foi chorado. Criança gagueja através do tá? E tem muito a ver também com segredos na família, como se eu não posso falar uma verdade. E a fala tem muito a ver com a mãe também, de novo, tá, gente? Mãe tá em quase tudo na nossa vida. Por isso que é bacana se curar com a mãe. Tá bom? Opa, virou o canhão para sintoma agora. Pâncreas. Pâncreas tem a ver com desafios que se passou, muito odiosos, com ter vivido coisas que os outros queriam e não o que se vivia. Tem, por exemplo, ter passado pela morte de um filho, uma separação dolorosa, tá? Tem mais coisa? Tem, mas é o que me veio agora. Ana, minha mãe pode constelar meu pai, ela precisa pedir permissão a ele, porque ele não acredita e não quer. Se ele não quer, ele tá bom. Então, quem precisa constelar é sua mãe, que está afetada pelo comportamento dele. Entende? O problema não é a outra pessoa, o problema é a gente. Se o pai não quer constelar, porque ele acha que ele tá bem, não tem o que constelar ele. Se a sua mãe constela o marido, ela vira o quê dele? A mãe cuidando dele. Casamento vai pro beleléu, não é legal isso. Ela pode constelar a relação dos dois, tá? Doença autoimune, falei antes, tá? Autoimune tem muito a ver com a mãe de novo, relação com a mãe. Eu não consigo incluir uma da parte do pai ou mãe. E aí eu mato o próprio corpo. Mais ou menos isso, tá bom? Tem outras dinâmicas, gente. Tudo tem trocentas outras dinâmicas. Eu vou falando pra vocês as que me vêm aqui no momento e mais comuns. Marlise, tendo vários sintomas para constelar, é preciso escolher um tema? Pode falar um pouco como escolher tema? Para onde olhar? Então, Marlise, quando a pessoa senta ao meu lado para fazer uma constelação, hoje em dia, às vezes, ela nem fala mais nada, tá? Mas se ela quer falar um tema, esse tema vai vir a ela. Eu pergunto o que mais te afeta, o que mais te incomoda hoje, porque sempre tem uma coisa que é a punk hardcore na vida da gente que mais afeta. E aí a gente olha para aquilo, porque muitas vezes quando você resolve uma coisa na tua vida, várias portas se abrem.
tá? Tem um monte de sintoma. Na verdade, um monte de sintoma a gente vai juntando uma coisa com outra e vai chegar numa conclusão, tá? Você não precisa carregar cada sintoma que você tem. Constelar cada sintoma. A Lu fala ali, posso carregar algo da relação do meu pai com a mãe dele? Claro, claro. Um monte. A gente tá aqui carregando um monte. Aliás, coisa de vô e vó é que mais neto carrega. Neto adora carregar coisa dos avós. Gente do céu. E bisavós e trisavós, tem um monte de coisa que a gente nem sonha que tá carregando na vida. Por isso que o interessante é vir olhar. Vamos ver aqui. Antes já fiz regressão. Na cena me vi mulher casada com 3 filhos e marido. Uma vida maravilhosa. Voltei abalado. O que isso pode estar influenciando hoje na minha vida? Não sei, meu querido. Talvez você esteja buscando aquele marido ainda, né? Que você disse que se relaciona com um homem, né? Pode ser que isso esteja acontecendo. Você está buscando o amor do passado. Para você que crê em vidas passadas, pelo visto. Daniela, por que nós temos uma relação mais forte com a família do pai, no meu caso? Normalmente a relação mais forte é com a família... Deixa eu lembrar. Com a família da mãe, né? Não tem o porquê ser mais forte, mas não tem o porquê ser mais forte com um e com o outro, não. O certo é você... Às vezes, assim, existe a família mora perto na cidade, a outra família mora longe. Então, é por isso que a relação mais forte é com quem você conviveu mais. Mas isso não quer dizer que a sua lealdade sistêmica esteja na família que você conviveu mais fisicamente, tá bom? Às vezes a tua lealdade sistêmica tá lá com a família que você vê muito pouco. Tá bom? Normalmente é mais forte um lado com o outro por conta da proximidade, né? Não de... Vamos ver aqui. Agora me deu até um tilt. Mas normalmente a filha mulher puxa o homem para a casa dela. O filho, né? Normalmente a filha mulher puxa o homem para a casa dela. Normalmente. E aí, gente? Tá acabando. 40 segundinhos. Meu Deus do céu, voou. Então, gente, me despedindo de vocês, agradecendo vocês aqui tão tarde, já 10h30 da noite. E eu peço que o pessoal do Instagram deixe um comentário, deixe seus insights, as percepções de vocês lá na fotinho que eu vou deixar no feed. Quando vocês comentam alguma coisa lá, e não pode ser só emoji, tá? Falado. Isso ajuda com que o que eu faço vá para vocês. E assim a gente dribla o tal do negócio que eu esqueci o nome aí também, pra gente se ver mais. Grande beijo, tá acabando o tempo aqui com vocês. Beijo, tchau, tchau.